Bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica, sou doutoranda da Universidade Federal de Itajubá. Vou apresentar para vocês aí o trabalho titulado Otimização Robusta no Processo de Torneamento Interno, pelo método da restrição normal. O trabalho, ele contém aí como coautores o Lincoln Cardoso Brandão, Robson Bruno Dutra Pereira, João Roberto Ferreira, Samuel Alves Freitas. Começando aí, né, pela uma introdução, o torneamento interno é uma operação de usinagem que tem como objetivo aumentar o diâmetro interno do furo pré-existente. Em muitos casos aí, né, o torneamento interno também tem como objetivo garantir, né, uma qualidade superficial desejada ou uma forma geométrica ou algum tipo de tolerância. No processo aí de torneamento, no processo de torneamento interno, atingir uma qualidade superficial desejada é mais complicado do que quando se compara com o processo de torneamento externo, né? O processo de torneamento interno, ele se difere aí do processo de torneamento interno em vários aspectos, né? Podemos citar aí um dos principais, que no torneamento externo, a ferramenta geralmente é curta e rigidamente apertada. No torneamento interno, a ferramenta já é longa e com diâmetros menores, que pode estar causando aí algum tipo de vibração, interferindo aí em atingir essa qualidade superficial desejada. Essa figura 1 aí, ela apresenta, né, o processo de torneamento interno e alguns fatores que interferem aí no processo de torneamento interno. A gente tem aí o diâmetro da ferramenta, né, é um dos fatores, o comprimento em balanço dessa ferramenta, alguns parâmetros de corte, né, como o número de rotação por minuto, a força de avanço, são aí alguns dos fatores. Então, é importante a gente estar escolhendo adequadamente todos esses fatores para a gente poder estar atingindo aí um acabamento superficial desejado na peça torneada. A metodologia de superfície de resposta, aliada aos métodos de otimização, ela é bastante utilizada aí na otimização da qualidade superficial das peças. Então, ela tem sido aplicada aí com muito sucesso, né, porque possibilita aí a economia na experimentação e também estudar a interação entre as variáveis de processo e as variáveis de ruído, deixando aí um modelo mais robusto à variação dos ruídos, que a gente não consegue controlar a nível industrial. O método aí de otimização que foi aliado à superfície de resposta nesse trabalho é o método da restrição normal normalizado, também conhecido como NNC, que foi proposto por Mesaki em 2003. Esse método, a restrição desse método, né, que é a restrição segundo esse ponto aqui, que é o ponto QIJ, essa restrição ela reduz o espaço viável. A figura 2 aí, ela ilustra, né, o método para um caso biobjetivo, quando a gente tem duas funções objetivas. Então, a restrição, ela reduz o espaço de solução viáveis segundo esse ponto QIJ. Então, para casos biobjetivos, está ilustrado aqui na figura 2, a gente pode observar que à medida que o ponto QIJ vai mudando, né, no plano de utopia ele é variado, esse espaço restrito é atualizado e um novo ponto aqui na fronteira de Pareto é encontrado. E aí a gente pode obter a nossa fronteira de Pareto. Entrando agora aí nos materiais e métodos, né? Os experimentos eles foram realizados no laboratório de fabricação da Universidade Federal de São João del Rei, no centro de torneamento Home GL 240M.
Foram utilizados barras de mandrilar com código A16R PCLNR09 e uma ferramenta para torneamento interno com o código ISO CNMG 090304PF. Os corpos de provas aí utilizados nos experimentos foram provenientes de um tubo de aço SAI 4130, com 1000 milímetros de comprimento, 40,08 milímetros de diâmetro externo e 34,010 milímetros de diâmetro interno. Como variáveis aí de controle, a gente tem a velocidade de corte, né? Foi avaliada a velocidade de corte, o avanço e a posição de fixação do tubo na placa, conforme está ilustrado aqui na figura 3A, né? Então, a gente colocou o tubo rente à placa, com 15 milímetros para fora e com 30 milímetros para fora. Esses aqui são os níveis de posição de fixação do tubo. É uma variável de controle, porque a gente consegue controlar, né, essa variável a nível industrial. E como variável de ruído, a gente tem o comprimento em balanço da ferramenta e a altura medida no furo, que eu vou mostrar para vocês no slide posterior. A gente fazer essa combinação aí, né, entre variáveis de ruído, de processo e ruído, a gente consegue aí deixar as variáveis de controle, a gente consegue deixar o processo, né, mais robusto à variação do ruído. Que são as variáveis de ruído são variáveis que a gente não consegue manter constante a nível industrial e a gente também tem uma dificuldade em controlá-las. Para aí as medições, para a resposta, né, que a gente mediu aí foi a rugosidade RZ, né, que é definida como rugosidade máxima, que é uma medida de amplitude, né, para a medição das rugosidades do corpo de prova, a gente utilizou um medidor de rugosidade e perfil Form Taylor Surf Intra da Taylor Hobson. E a figura 4, ela ilustra essa posição de medição, como foi feita essa medição. Então, a altura medida aí no furo, a gente mediu no início, no meio e no fim, num comprimento de 5 milímetros, com um espaçamento de 13 milímetros. As rugosidades foram medidas em 3 posições radiais de 120 graus, né? E o resultado médio dessas 3 posições radiais que foram tomados aí como resposta para a análise. Entrando agora na análise de resultados, a figura 5A aqui, ela mostra, né, o perfil de rugosidade máxima com menor rugosidade máxima atingida, que foi do ensaio número 25, na posição 120 graus, no meio do furo, medida no meio do furo. A figura 5B, ela apresenta aí o perfil de rugosidade máxima para a maior rugosidade máxima encontrada nas medições. Ela referente ao ensaio número 15, na posição de 240 graus, foi medida no meio do furo. A figura 6 aí, ela apresenta para a gente os gráficos de interação, os gráficos de efeito linear e quadrático para a rugosidade máxima. A gente pode perceber que somente a velocidade e o avanço foram estatisticamente significativos, quando a gente fala dos efeitos lineares. E a variável de ruído, né, é o comprimento em balanço da ferramenta, a variável de ruído, comprimento em balanço da ferramenta, também apresentou, né, uma significância no efeito linear positivo, sendo o nível mais baixo, né, o nível mais baixo aqui do comprimento em balanço, que implicou na redução da rugosidade máxima. A figura 7, a gente pode observar aqui, são os gráficos de interação de processo e processo e ruído. Nas interações de processo em processo, somente a interação entre a velocidade de corte e o avanço e a posição de fixação no tubo foram estatisticamente significativos.
Na interação velocidade de corte e avanço, a velocidade de corte no nível central, velocidade de corte aqui no nível central, e o avanço no seu menor nível, implicaram na redução da rugosidade máxima. Na interação avanço e posição de fixação do tubo, o menor nível de avanço, né? O menor nível de avanço e a posição de fixação no nível mais alto e no nível central tenderam aí a reduzir as rugosidades máximas. Agora, entrando na interação ruído-processo, né? As interações que foram foram estatisticamente significativas foram a velocidade, a posição de fixação do tubo com o comprimento e balanço da ferramenta e a posição de fixação do tubo com a altura medida no furo. Quando a gente fala na interação aí da posição de fixação da ferramenta, do tubo, com a altura medida no tubo, os níveis mais altos de posição de fixação, né, no nível mais alto, a variação da altura medida, nos níveis mais altos aí de posição de fixação do tubo, né, independente da altura medida no furo, obtiveram o mesmo valor. O que a gente chama? A gente chama que proporcionaram uma robustez em relação à fixação. A posição de fixação obteve uma robustez ao aumento do comprimento em balanço com relação à rugosidade máxima. Então, independente dos níveis usados aqui, o valor foi o mesmo. Quando a gente fala da interação, posição de fixação do tubo e comprimento e balanço da ferramenta, independente dos níveis de fixação aí, independente do nível de fixação do tubo, né? O aumento do comprimento e balanço da ferramenta tendeu aí a aumentar a rugosidade máxima. Na tabela, essa tabela 3 aqui apresenta para a gente a matriz payoff. Então, com o intuito aí da gente proceder com a otimização biobjetiva, né, foi otimizado individualmente a esperança e a variância da rugosidade máxima, para a gente obter os pontos de âncoras e obter também a matriz payoff, que é composta por 2 pontos de âncoras na coluna. Após a matriz payoff, a gente entrou com o método, né, NNC, para poder fazer essa otimização biobjetiva, que os resultados dessa otimização objetiva estão encontrados aí na fronteira de Pareto, os resultados estão associados na fronteira de Pareto. A gente pode observar aí na figura 8 que a fronteira de Pareto apresentou 11 soluções de Paretos ótimos. E com o objetivo aí da gente minimizar o viés e a variância das respostas, a gente fez a minimização do erro quadrático médio, né? Na prática, essa minimização, ela ajuda a gente a minimizar a sensibilidade em relação às variáveis de ruído e controlar também as causas relativas a essas variáveis de ruído. A figura 9, ela apresenta aí as superfícies de resposta da minimização do erro quadrático médio, e a tabela aí apresenta a otimização do erro quadrático médio, que está em 2,18 microns quadrados. Concluindo aí, para a gente concluir, né, considerando os resultados encontrados, as seguintes conclusões podem ser representadas na análise. Na análise, modelagem e otimização do processo interno dos tubos de SAE 4130. A rugosidade foi avaliada considerando a resposta RZ, sendo obtido um modelo de capacidade de previsão regular para a rugosidade máxima. Então, o modelo aí foi um modelo que a gente foi um modelo capaz de prever. O erro quadrático médio da rugosidade máxima foi otimizado com finalidade de minimizar o viés e a variância simultaneamente.
garantindo maior probabilidade de atendimento das especificações. Para a minimização do erro quadrático médico, a gente teve uma esperança de 2,75 micros, uma variância de 2,17 micros no quadrado, com os níveis robusto ótimos das variáveis, na velocidade corte 115,26 metros por minuto, o avanço em 0,7 milímetros por rotação, e a fixação do tubo em 11,23 milímetros. Essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. E muito obrigada, agradeço pela atenção.